está no livro de Provérbios, capítulo 15, versículo 13, que nos diz assim: o coração alegre aformoseia o rosto, mas pela dor do coração o espírito se abate. Hoje nós vamos falar como cuidar mais do espírito, para que as demais coisas nos sejam acrescentadas no nosso corpo natural. Então, a Bíblia sempre fala, primeiro as coisas de Deus, depois as coisas carnais. Então, quando nós cuidamos do nosso espírito, as demais coisas vão correr lindamente, como diz aqui em Portugal. Tudo está a correr lindamente. Então, as redes sociais, elas têm falado tanto de beleza exterior, botox, plástica, né? É aumentar seio, aumentar bumbum, nariz, barriga. Então, como é que nós podemos saber se estas coisas agradam a Deus? Peça direção ao Espírito Santo através da palavra, esta palavra não falha. Não precisa você perguntar para um amigo, para uma amiga, orientação na palavra através do Espírito Santo. E quando você pergunta para o Espírito Santo, você não se decepciona, porque você sabe que a fonte que está lhe dando a resposta é uma fonte correta, uma fonte certa, é uma fonte que realmente vem do céu. E quando você pergunta para o amigo, para alguém da família ou para alguém que você estima muito, e ela lhe dá uma resposta que você não quer ouvir, ou você se chateia ou você fica decepcionado. Por quê? Porque aquilo não foi direcionado pelo Espírito. E como seres espirituais, nós precisamos estar ligados ao trono da graça, sempre ligados a Deus, para que nós venhamos ter, né, sabedoria para falar com Deus, para direcionar os nossos passos, para sermos guiados pelo nosso Pai. Então, falhou aqui o meu som, estou tentando colocar aqui para não gravar o vídeo novamente. Então, o Espírito Santo nos conduzirá em todas as coisas. Eu lembro de quando eu era bem mais jovem, 17, 18 anos, e eu cantava muito duas músicas que quando eu era criança eu ouvia muito meu pai e minha mãe cantar. E essas músicas falavam de beleza e diz assim, que a beleza de Cristo se veja em mim, toda a sua admirável pureza e amor. Ó tu, chama divina a todos, e o meu ser refina até que a beleza de Cristo se veja em mim. Gente, eu era tão pequenina, mas essa música, até hoje, quando eu falo, ela emociona o meu coração, porque ela fala de nós pedirmos que a beleza de Cristo se veja em nós, em todas as coisas, não só na beleza física, exterior, mas a beleza principal, que é a beleza de Deus. E eu lembro de outra também, que principalmente o meu pai, eu ouvi muito meu pai cantar. Só o poder de Deus pode mudar teu ser. A prova que eu te dou, ele mudou o meu. Não vês que sou feliz servindo ao meu Senhor? Nova criatura sou, nova sou. E eu lembro também dessa segunda música, de alguém que deu um testemunho na igreja, que ela era uma pessoa muito encrenqueira, ou seja, brigava muito com todo mundo, com a vizinhança, na família, ou seja, era aquela pessoa que tinha o pavio curto. Mas ela, quando ia para o quintal lavar roupa, e o tanque que ela lavava a roupa, que naquele tempo ela não tinha máquina, era bem perto do muro. Então a vizinha do lado sempre estava de mal com ela, porque ela sempre queria ser muito nariz empinado, sempre queria saber tudo e dizia que era crente, estava na igreja todos os domingos, não perdia os cultos de quarta-feira. Aquela pessoa que se diz cristã, mas é só da boca para fora, que realmente não reflete a beleza de Cristo na sua vida. E ali ela começava a lavar a roupa e ela cantava, né? Que a beleza de Cristo se veja em mim,
toda a sua admirável pureza e amor, ó tu chama divina todos. Depois ela começava: só o poder de Deus pode mudar teu ser. Cantando bem alto para, chamar a atenção da vizinha, que só o poder de Deus pode mudar teu ser. E quando ela começava a cantar: a prova que eu te dou, ele mudou o meu. Quando era a vez dela dizer que mudou dela, ela não cantava, ela dizia: a prova que eu te dou, nananana. Entenderam? Porque ela não tinha autoridade para cantar a segunda parte desta música. Então, muitos de nós nos encontramos nessa situação, sem autoridade no mundo espiritual para falarmos das coisas de Deus. E nós temos que ter autoridade no mundo espiritual, para que Deus venha se agradar de nós, para que Deus venha nos dirigir em tudo aquilo que nós possamos fazer, e que em tudo, o nome do Senhor nosso Deus, ele possa ser glorificado. Então, gente, tudo que envolve mentira, não pode ser abençoado. E como nós vamos saber se nós estamos mentindo? E como nós vamos saber se nós realmente, de facto, como diz aqui em português, no Brasil é de fato, estamos agradando o nosso Deus? É nos comportando como filhos obedientes à sua palavra. E não devemos agredir o nosso corpo, porque o nosso corpo ele é templo do Espírito Santo. Então, se você está agredindo o seu corpo, o seu espírito, ele vai sofrer danos espirituais. Eu coloquei aqui, a gente usar uma maquiagem, uma coisa normal, uma coisa natural, já está dizendo, é normal. Até um filtro, eu coloco aqui um filtro, tampouco eu antes usava uns filtros muito fortes, e um dia o Espírito Santo, através da minha filha, disse para mim: mãe, não coloque esses filtros muito fortes, porque fica igual uma boneca de plástico. Então agora eu estou fazendo os meus vídeos, eu coloco quase que um filtro natural. E para as pessoas que me conhecem, que fazem chamada de câmera, não dá tanta diferença do que você vê a pessoa e depois, nem parece, Então, até nas fotos também, os filtros a gente deve não usar exageradamente, E há pessoas que realmente não usam, Mas peça para o Espírito Santo sabedoria. Outras pessoas entristecem o Espírito Santo de Deus por julgarem também os outros. Então, a gente falar do que Deus fala, do que Deus diz, do que Deus pensa ao nosso respeito, não é julgar. Porque nós não estamos falando com a nossa palavra, nós estamos falando segundo a Bíblia, segundo a palavra do nosso Deus. Julgar é quando você não se coloca no lugar do outro. Por exemplo, fulana está pregando o evangelho, mas está usando isso. Fulana está fazendo isso, que Deus faça isso com ela. E até amaldiçoa aquela pessoa. E, na realidade, aquilo é uma inveja que está instalado no seu coração. Então, peça para Deus sabedoria também para não julgar. E há pessoas, há igrejas que elas falam muito de usos e costumes, que não é doutrina. Usos e costumes, se a gente for falar aqui, vai demorar muito, não é doutrina. A doutrina é uma coisa, usos e costumes são outras. Então, se a sua igreja, tem usos e costumes diferentes, não julgue aqueles que não têm, porque a doutrina não pode ser mudada. Usos e costumes podem ser mudados, desde que seja tudo com decência e ordem. Por isso que eu digo, quando nós pedimos orientação para o Espírito Santo, tudo que nós fizermos será com decência e ordem, nada com exageros, Então, pergunte para o Espírito Santo: posso fazer academia? Eu posso tomar bebidas anabólicas, proteínas, posso tomar vários tipos de comprimidos para manter a beleza, Vários tipos de dieta maluca que está sendo feita aí, Fazer cirurgias plásticas que vai comprometer a sua saúde mais tarde, porque mais nova você tem um organismo. E quando você está com uma idade, depois dos 45 em diante, o seu corpo já reclama. O seu corpo
ele já começa a dar sinais de que você fez alguma coisa errada, de que você realmente está mutilando o seu corpo. Então peça sabedoria para Deus, porque se você tem uma saúde impecável, aí você faz uma cirurgia plástica e depois você começa a sentir o seu corpo totalmente diferente, é porque aquilo não foi feito de acordo com a vontade do nosso Deus. Por que antigamente, né, as pessoas tinham até uma pele mais bonita, demoravam mais a ter rugas, né? Por quê? Porque deitavam às 18 horas, acordavam às 5 horas da manhã, que esse é o horário normal. E hoje em dia nós não podemos, muitas pessoas não podem ter esse estilo de vida, porque trabalham, chegam muito tarde em casa, dormem quase de madrugada e acabam acordando na própria madrugada para ir trabalhar, não se alimentam como deve ser, mas nada pode ter desculpa, porque nós podemos nos organizar, pedir para o Espírito Santo de Deus nos fortalecer, nos dar força, né? E nos programar para a semana toda, deixar a nossa comidinha já toda cortadinha, tirar 1 hora, 2 horas que seja no final de semana ou na sua folga para fazer toda a sua comida da semana, deixar tudo na geladeira, aqui em Portugal chama no frigorífico, né? E deixar tudo muito arrumado para que você não fique comendo besteira na rua. Coma bastante fruta, tome água, né? Se hidrate e também não tentar fazer aí exageros com dieta. Há pessoas que usam o jejum espiritual para emagrecer. Só que a palavra de Deus diz que Deus não recebe o nosso jejum quando o nosso jejum é espiritual e nós estamos levando para o lado da dieta física. Não, o jejum para dieta física são os jejuns aí passados pelas médicas, né, que no caso as nutricionistas e outras mais que sabem indicar esse tipo de tratamento. Mas eu, Estécia Bregas, ainda prefiro ficar com jejum espiritual. Sabem por quê? Porque o jejum espiritual vai trazer consequências além do jejum que é passado muitas das vezes por um médico. Por quê? Porque o jejum espiritual, ele controla, eu tiro por mim, estou falando por mim, né? Ele controla a nossa ansiedade, ele controla o nosso espírito, ele nos dá força para dizer não. E quando você trabalha só o lado carnal, você não consegue. A prova é que eu coloquei aqui, para eu não esquecer, que contra fatos não há argumentos. Tantas pessoas que gastaram e com nutricionistas, com todo tipo de dieta maluca e que não resolveu. E quando buscaram o Espírito Santo e começaram a fazer o jejum verdadeiro, o jejum da palavra de Deus, começaram a ter controle, porque o Espírito Santo começou a controlar. Então elas não conseguiam mais comer. Cada vez que elas iam fazer alimentação errada, o Espírito Santo direcionava, controlava para que elas não fizessem. Então, se eu for pedir para várias pessoas colocarem e darem testemunho de que foram controladas pelo Espírito Santo nessa parte, eu tenho certeza que muitas pessoas, não só aqui na live, mas em todo lugar do mundo, né, têm uma experiência desse tipo. Eu posso assinar embaixo por mim, que quando eu não estou sendo direcionada pelo Espírito Santo, eu não tenho controle com a minha alimentação. Começo a comer muito doce, começo a comer muita besteira, mas quando eu estou com o jejum ligado na presença de Deus, eu consigo controlar. Então peça direção. Primeiro busque Deus, depois a segunda coisa, que são os profissionais, né? Isso eu, Esté, que estou falando, não estou dizendo para você fazer, mas que você busque primeiro a Deus. Se você vê que não está resolvendo com o seu profissional, que você não está conseguindo, então comece a fazer um jejum direcionado pelo Espírito Santo. Se não for direcionado pelo Espírito Santo, também não vai adiantar. Então ore a Deus primeiro, peça, Espírito Santo, me direciona para eu fazer um jejum, para
o Espírito Santo começar a controlar as minhas emoções, para o Espírito Santo me ajudar a ter domínio próprio. Então, assim, o jejum, ele vai ser muito edificante para a tua vida. E que o Senhor nos abençoe e que assim nós possamos estar sempre atentos a fazer a vontade do Espírito Santo e não a nossa. Graça e paz. Até amanhã, se assim o Senhor nos permitir.